Após um ano de lançamento do plano de assinatura Prime da Rappi, a base de usuários da empresa que assina planos saltou de 20% para mais de 70%, chegando a representar 79% de todos os pedidos feitos dentro dessa plataforma no Brasil. O que tornou esse produto um dos principais cases do país quando se trata de migrar de uma receita variável para uma receita recorrente, que a gente sabe que é o sonho de muitas empresas e muitas áreas comerciais. Mas como funciona esse mercado de assinatura? Como ter tanto resultado nesse modelo na prática? A gente aqui, né, Lilza, recrutando para empresas de diferentes portes e segmentos, vê muito esse anseio por ir para o plano de assinatura, muita dificuldade na hora de efetivar e ter sucesso. Então, nesse episódio aqui, a gente vai debater tudo sobre essa tendência de consumo e a nossa convidada super especial para isso é a Juliana Guazelli, head da Rappi Prime, que é essa operação de recorrência da Rappi, startup de entrega sob encomenda com base em Bogotá, fundada em 2015, né, hoje operando em mais de 9 países. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Raise the Bar. Vocês vão reparar que eu inverti aqui bem-vindas antes do bem-vindos, porque 54% da nossa audiência do YouTube são mulheres, então nada mais justo. É por isso que você está falando todas primeiro também. Exatamente, Entendi. Então a gente tem que trabalhar com base no público que a gente tem aqui. Então, o Raise the Bar, como se sabe, é o programa semanal de entrevistas, divulgado toda terça às 7 da noite, no YouTube da The For Sales Company, em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, que levanta a tua régua, apresentando e debatendo os principais cases, tendências, curiosidades e boas práticas de vendas e marketing do momento. Então, para começar, queria dar muito boas-vindas aqui à Juliana. Como é que você está, Juliana? Bom dia! Muito bem, obrigada pelo espaço, um prazer estar aqui com vocês, Rodrigo, Lils. Prazer é todo nosso, ela ganhou o brinde, porque ela chamou teu nome direito, hein, Lils? Já acertou, já ganhou um brinde. Depois a gente decide o brinde, mas já ganhou. Já ganhou. Boa, começamos bem então. E você, Lils, tudo bem? Tudo certo, Rodrigo. Muito contente com a presença da Juliana aqui e curioso para entender esse case, né? Porque certamente, como você mesmo destacou, é o sonho de muita empresa e poucas delas conseguem, com consistência, executar isso. Ainda mais nesse lapso temporal, né? Que foi em pouco tempo um salto da receita da variável para recorrente ali. Então, de fato, temos muito que aprender e a Juliana ensinar para a nossa base de candidatos e empresas, né? Exatamente. Muito bem, antes de entrar no assunto, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento dos Seus Jobs, que é a HR Tech da The For Sales Company, especializada em entregar shortlists para vagas de vendas e marketing em tempo recorde. Então, atualmente, vários cases aí de fechar 10 vagas de clientes 7 dias úteis depois do alinhamento. Então, um recrutamento realmente único no segmento em termos de velocidade e assertividade. Bom, agora indo para o que interessa aqui, Juliana, conta um pouquinho melhor sobre por que a Rappi optou por lançar o Prime, né? E como esse negócio funciona na prática, em linhas gerais, para a gente ter um contorno e, em cima dele, aprofundar o case. Bacana, vamos lá. Então, foi muito bem falado aí, né, Rodrigo, na abertura, o Rappi já está presente aí, já existimos há 8 anos, e Rappi Prime é o programa de mensalidade que existe já há quase todo o tempo de vida do Rappi, mas ao longo do tempo foi se aprimorando e realmente de um ano para cá que a gente fez o que a gente chama de revamp, né? Que é um novo relançamento do plano para atender melhor aí a necessidade dos usuários, né? E da onde surgiu, né? Por que falamos tanto de Rappi Prime? Muito mais até acentuado no pós-pandemia ou durante o pós, o delivery já se tornou uma necessidade. Um pouco clichê dizer isso, né? Mas realmente ele se tornou uma necessidade. Quando a gente fala de necessidade, é porque a gente aumentou drasticamente a frequência que esses usuários passam a procurar pela alternativa do delivery e muito mais a exigência que também passamos a ter, né? Quando eu falo dos usuários, somos nós, né? Porque todo mundo, de certa maneira, tem alguma interface ou já fez ou pediu uma comida, ou fez a compra do mercado, enfim, ou trabalhou, fez uma encomenda de um eletrodoméstico. Então, hoje é muito difícil alguém que não tenha provado. E o Rappi Prime, ele foi se aprimorando, ele nasce primeiro para atender a necessidade desse usuário que quer
navegabilidade e economia de tempo e dinheiro. Então, esse é como a gente chama de a nossa base, né? O nosso mantra ali do programa Happy Prime. Devolver economia de tempo e dinheiro para esse usuário. E como, né? E como a gente faz isso? Oferecendo essa mensalidade, que é uma mensalidade que te dá acesso a um programa de benefícios. E esses benefícios hoje, de um ano para cá, que foram se aprimorando, foram entrando novas parcerias, e por fim, a gente nasce aí no começo do ano passado, com o Happy Prime Plus. E a gente passa a ter aí 2 modelos de assinaturas, 2 modelos de mensalidade, que são eles o Happy Prime Plus e o Happy Prime Basic. A gente pode explorar aí na nossa conversa um pouquinho mais, né, sobre o que são, o porquê a diferença desses dois planos, mas o que eu acho que é bem relevante de dizer é que a importância de ter um plano de assinatura, um plano de fidelidade para o usuário é para que ele entenda realmente e que ele veja esses 2 benefícios, muito de tempo e dinheiro. Tempo pelo tempo que você economiza fazendo um pedido da sua casa, quando você tem outras prioridades, e dinheiro porque é o que a gente busca devolver através dos benefícios, né? Muito mais através de entrega grátis, parcerias como o HBO Max, então a gente pode explorar um pouquinho na nossa conversa, mas esse foi o grande salto que a gente fez de diferenciação desde o ano passado para cá, e que vem fazendo com que a gente cresça muito a nossa base, e hoje chegamos aí em 80% realmente dos nossos pedidos estarem dentro dessa base dos usuários Happy Prime. Caramba, interessantíssimo. Vamos nisso então, Rodrigo, para a gente começar, porque a Juliana mencionou algo interessante aqui. O programa, né, esse produto, ele já existe há algum tempo, mas vocês fizeram um relançamento dele há um ano. Então, certamente vocês aprenderam muita coisa durante esse período, que foram os pilares desse relançamento, né, Juliana? Bem sucedido, né? Porque esse salto é muito... Não, impressionante, muito 80% das vendas. Né? Sim. Já virou praticamente o produto, né? Já virou o que de fato se compra. Então conta pra gente, Juliana, quais foram os principais aprendizados ali, os pilares que vocês viram que, beleza, a gente precisa atacar isso daqui para relançar o produto. A economia de recorrência, ela já existia. Depois, e aí, da onde veio o salto, né? Logo depois da pandemia, a gente começou a analisar o perfil dos usuários que a gente tinha aí dentro do RAP. E a gente teve usuários que saltaram muito a frequência dentro do aplicativo, porque realmente entenderam não só a necessidade, mas a maneira como, sendo o Happy Prime, eles poderiam ter acesso a todos esses benefícios, e também através da multiverticalidade, que é algo que a gente fala muito, e é um dos diferenciais que a gente tem aí como RAP, que é poder oferecer em todos os momentos do dia, você pode contar com o Rappi, que ele vai estar ali disposto para você. Então, você quer pedir seu café da manhã logo que você acorda? A gente tem hoje a possibilidade de você pedir seus pedidos em turbo, que vai chegar em 10 minutos na tua casa, né? Então, passou o café da manhã, você precisa comprar alguma coisa, esqueci meu carregador, fui para o escritório, esqueci meu carregador em casa. Você pode fazer a compra dentro da nossa parte de e-commerce e lojas, que a gente também está ali para te atender. E aí, almoço, supermercados, a compra do mês, tá chegando em casa com teus filhos, você não tem tempo para fazer mais no mercado no dia de semana, o Rappi entrega para você. E é daí que a gente traz o Happy Prime para que esses usuários tenham também o benefício, não só da entrega grátis, mas também dos descontos exclusivos que o plano conta, né? E quais foram os principais aprendizados, né? Então, voltando um pouquinho para a pergunta. A gente, depois da pandemia, começou a perceber 2 modelos de consumo dentro do aplicativo. Aqueles que têm uma frequência altíssima, e a gente hoje consegue dizer que um usuário, quando ele se torna Happy Prime, ele praticamente aumenta em 4 vezes a frequência do que ele tinha antes de ser Happy Prime. Por quê? Porque ele começa a entender os benefícios e ele começa também a navegar muito mais o aplicativo e ver a proposta de valor que a gente oferece, né? Eu dei esse exemplo do Turbo, porque é realmente um dos nossos diferenciais aí como Rappi e é onde a gente tem uma das maiores frequências realmente de compra do usuário que tem aí a mensalidade do Happy Prime. E aí, além desse usuário, então, a gente tem usuário que tem uma frequência muito alta e tem usuário que tem uma frequência um pouco menor, mas que ainda assim entende o benefício, entende o valor. E é daí que foram um dos aprendizados que nos fez fazer esse relançamento do programa do Happy Prime no começo do ano passado, né? Tentando adaptar um pouco o que esse usuário precisa e também adaptar no sentido de valores que ele vai depositar para investir nessa mensalidade e de benefícios que ele vai ter de volta com base nessa assinatura, né, nesse plano de benefícios mensal, que é o que a gente chama aí como essência, né, o tão chamado de subscription, que é o famoso aí, a gente tem até o exemplo
Amazon Prime, que também existe há muito tempo, e eles vêm investindo bastante. Então, esse é o modelo aí de negócios que a gente visa, e de aprendizados, tivemos muitos. Tivemos alguns aí nesse período. Mas o principal é como a gente transmite conhecimento para esse usuário de todos esses benefícios que ele passa a ter. Muitas parcerias foram feitas nesse meio do caminho, né? Hoje a gente tem uma parceria aí com o HBO Max, por exemplo, dentro do programa Happy Prime Plus. Então, quem tem o Happy Prime Plus tem acesso a HBO Max ilimitado. Porra, caramba. Melhor streaming. Simplesmente Pois é o melhor exatamente. streaming. Pô, já vou Exatamente. economizar na minha assinatura Já aí, da ó. HBO. Exato, que tal aqui Não, uns 60 alguma... Se a gente for ver aí em termos de valores mensais, se você opta por ter um ou outro, através do Happy Prime você tem os dois com praticamente o mesmo desembolso. Né? Mas como é que vocês chegaram nisso? Como é que vocês saem de um produto que é compras praticamente para algo que é um streaming? Qual que é a correlação que tem aí? Aí entra a parte do que a gente vê de entregar valor através dos benefícios, Lewis. Então, na essência, o programa ele visa entregar economia e tempo, né? Voltando à essência do que a gente quer entregar. Aí é onde entra economia, né? Primeiro que streaming está totalmente correlacionado aí à praticidade e tempo, né? Às vezes você quer pedir sua comida, ficar vendo a sua TV, já é tarde, enfim, de acordo com o teu modelo de consumo, óbvio. E aí você sempre tá. Hoje é muito difícil a gente ver uma pessoa que também não tem um streaming, uma assinatura de streaming através, enfim, dentro dos custos mensais aí da casa. Então, a gente chegou nessa parceria com o HBO Max, principalmente entendendo também quais são outros benefícios. Óbvio, a gente tem constantemente, frequentemente, pesquisas que a gente faz com esses usuários ativos, e entendendo o que eles valorizariam em termos de proposta de valor que seria legal para eles terem como benefício adicional, além do que eles já tinham no programa antes, e que a gente foi aprimorando, né, decorrer do lançamento, que eles vissem valor e também correlacionasse com o que a gente quer, de entregar economia de tempo e dinheiro. Então, iniciamos a conversa com a HBO, né, foi claro que uma parceria longa aí de negociação, e benéfico para os dois lados. A gente quer também, com essas parcerias, que seja benéfico para o nosso parceiro, no caso da HBO e alguns outros. A gente também fez uma parceria com o YouTube, né, já entrando um pouquinho mais nos benefícios. Então, dentro de Prime Plus, além da HBO Max, além das entregas grátis ilimitadas, a gente também tem alguns outros parceiros. E falando de Brasil, 3 meses gratuitos de YouTube Premium. A gente tem uma parceria com a Hyper Games, que você tem descontos exclusivos na compra de jogos online dentro da Hyper Games. Então, tem uma série de outros que a gente pode também falar aqui ao decorrer da nossa conversa, mas o grande ponto foi adaptar e escutar o que eles queriam, sem perder, uma coisa que é muito importante, né? E aí eu acabo me alongando um pouco, mas é legal, eu acho que é um ponto de curiosidade muito bacana. Sem perder a essência, que é o que a gente pode entregar de melhor também dentro do aplicativo. Então, não só as entregas grátis, a gente começou a criar momentos de compra e descontos para esses usuários exclusivos. Então, hoje, se você é Prime, toda quarta-feira, se você entrar no aplicativo, você vai encontrar restaurantes com 50% de desconto. Só se você for Prime. Então, esses são benefícios que são literalmente exclusivos e a gente tenta trabalhar ao máximo com a divulgação e claro, né, para os parceiros que são os restaurantes que estão com a gente nessa, eles enxergam rapidamente um aumento na receita e para o usuário, que é o nosso ponto-chave, o benefício do desconto, né, e cada vez mais a fidelização. E é assim que ele vai aumentando a frequência de compra e aumentando a receita dentro do aplicativo, dentro do Rappi. Eu tô com várias perguntas aqui, mas eu queria começar pelo seguinte, concluindo nessa linha de raciocínio que o Luiz começou, no sentido de entender o que foi o ponto de virada, né? Eu queria que você, se fosse definir uma coisa que você acha que foi o X da questão para dar esse salto de eficiência do programa, qual que você diria que foi a sacada, a grande implementação? Foi entender melhor a necessidade dos usuários segmentando aí nesses dois grupos. Então, a gente viu que claramente depois da pandemia, a gente teve 2 perfis que se destacaram. O perfil que existe uma recorrência de compra aí de pelo menos 3, 4 pedidos ao longo do mês, que tem uma necessidade de ter esses pedidos e ter os benefícios por trás. E o outro perfil de usuário, que é aquele que tem uma recorrência, para vocês terem uma ideia, a gente tem os usuários hoje que compram 15, 20 pedidos ao mês. Então, a gente viu claramente que, diferenciando esses 2 buckets de frequência, que a gente chama aqui, né, os 2 tipos de frequência,
a gente conseguiu entregar melhor valor. Porque o usuário que não tem uma frequência tão grande, ele pode ter uma economia aí na mensalidade, mas ter acesso aos benefícios que para ele já atendem o que ele precisa. E o usuário que tem uma frequência muito alta, claramente ele também começa a ver valor de outros benefícios e também está disposto a, né, desembolsar, não digo nem desembolsar um pouco mais, porque hoje ele já, com uma mensalidade, assim, com 2 pedidos, ele já economizou tudo que ele pagou na mensalidade. Mas foi basicamente assim, o gatilho foi esse, né? A gente tentar segmentar esse, porque depois da pandemia a gente viu claramente esses 2 modelos de consumo, e também com base nas pesquisas que a gente já vem realizando com frequência sobre eu gostaria de ter novos benefícios também, e aí daí que surgem as parcerias. Interessantíssimo. Interessante. A necessidade de calibrar bem, né, o PMF, né, o Product Market Fit, né? Você fazer uma calibragem fina ali para... Provavelmente o LTV deles deve ter aumentado muito, consideravelmente, e deve ter, arrisco dizer eu, Juliana, que também reduziu uma pressão ali de aumentar a base de clientes, né? Ter metas mais ousadas de aumento de base de clientes. Né? Vamos entender, Lius, aqui com a Juliana, como que é cada plano do Basic e do Premium, né? Para a gente entender um pouco, e daí depois eu tô curioso para entender como chegar nesse ponto de equilíbrio de preço, porque você tem um trade-off aí de caixa, né? Sim. Você vai pegar menos, mas você garante um valor. Como chegar no ponto de equilíbrio para esse trade-off? Provavelmente muito desses benefícios que vocês têm desembolsos também, né? Mas eu queria começar só delimitando bem os 2 programas, Juliana, porque aí com isso a gente de fato consegue ter esse contorno de qual que é o perfil A e qual que é o perfil B nessa lógica de case aqui, né? Claro. Vou descrever os 2 rapidamente. Então, o Rappi Prime Basic hoje você tem acesso a 8 entregas grátis ao longo do mês. Então, esse é o primeiro benefício. Você tem acesso a todos os descontos exclusivos que a gente traz para esses usuários Rappi Prime em geral, ambos os planos. E aí que entra esse exemplo que eu comentei, de toda quarta-feira você tem 50% de desconto para comprar em alguns restaurantes, por ser Rappi Prime. E aí, a grande diferenciação, né, de quando a gente fala os 2 planos, então esse é o Prime Basic, e o Prime Plus, ele soma ao Prime Basic. Você passa a ter entregas grátis ilimitadas, então você pode pedir o quanto você quiser ao longo do mês, todas elas vão ter o frete grátis aplicado. Você passa a ter os descontos exclusivos, como eu comentei, se aplicam aos 2. Você passa a ter acesso a HBO Max, também, dentro do plano de assinatura, e muitos outros benefícios, como 3 meses de YouTube Premium, 10% de desconto nas compras Stock, por exemplo, descontos em acessos a games exclusivos da Hyper Games. Recente fechamos também uma parceria com a Veloy, né, que te dá passagens, pedágios também sem mensalidade, sem custo de mensalidade exclusiva, e alguns outros benefícios, e isso é vivo, tá, Rodrigo? É legal a gente falar que, assim, novas parcerias estão entrando na medida que a gente entra nessa parte de conversa com os parceiros, e também passam a entrar aí no nosso plano de benefícios, principalmente dentro do Prime Plus, tá? Então, esse é o grande diferencial entre os 2. E falando de mensalidade, a gente tem uma mensalidade hoje no Basic, R$ 24,90, e o Plus, R$ 39,90, e essa é a diferenciação de um para outro. Ambos, quando você soma, aí a gente pode entrar um pouquinho mais depois no assunto, mas ambos, a ideia é que a tua frequência, acima de 2 pedidos, já paguem aí o que você tem de desembolso mensal. Muito interessante. Muito interessante. Você sabe que eu estou me dando conta de uma coisa aqui que eu nunca tinha pensado, mas como a alimentação ela é um hub, né? É um touch point recorrente com o usuário. Porque, diferentemente de uma HBO, que você vai entrar 2 vezes por mês, sei lá, 3, comidas come toda hora, né? Todo dia, né? Então é interessante porque no final do dia ela é um aplicativo de mais recorrência, e essa lógica de plugar outras coisas ao redor, fazer pacotes, eu nunca tinha pensado, né, até essa conversa, mas faz sentido, porque você já está com a interface aberta ali, né? Você está com a porta entreaberta para a pessoa assinar uma assinatura, né? Sim. E eu tenho uma sensação, Rodrigo, e aí, Juliana, me diga, o grande problema do modelo de assinatura é o turnover, né? Você até adquire uma base de clientes, mas chega um momento que o cara, não estou usando mais isso aqui e saio, né? Então, partindo do raciocínio que tu fez, a alimentação ela é um drive extremamente recorrente. Você está ali todo dia
se alimentando. Quando você associa essa frequência de consumo aos demais, né, aos parceiros que eles têm, opa, beleza, você traz um ativo que a alimentação te traz, dessa recorrência, para esses demais. Estou correto, Juliana? É isso aí, exatamente, exatamente. Então, além da necessidade que você tem já por navegar, quando você, e a gente chama muito, são dois KPIs que a gente acompanha, né, para mensurar aí sucesso. E um deles, é claro, aquisição, como você disse, a gente tem muitos e muitos usuários entrando no nível diário, né, e a gente às vezes acompanha isso até nível hora do dia, e muitos usuários que também churn, que a gente chama, né? Isso, churn. E aí a gente tem a gente é brasileira algumas palavras, né? Churneia, quando o usuário churneia, quando o usuário instala o plano da assinatura. E a gente tem que lidar com a velocidade na casa da lua, né? Porque esses usuários entram e saem numa velocidade muito rápida, mas esse foi um dos pontos também que foi quando a gente relançou o programa, como a gente trabalha melhor a nossa base retida, como a gente aumenta a retenção desses usuários e os benefícios e as novas parcerias entram para isso, né? Você passa a agregar valor além do teu modelo já de consumo que você tem dentro do aplicativo, dentro do Rappi. E como que vocês chegam nesse ponto de equilíbrio de preço? Porque eu vou dar meu exemplo pessoal, né? Eu não tenho nenhum plano de entrega de comida, plano de recorrência, mas eu peço lá, eu e minha esposa, no mês, umas 15 refeições remotas, mais ou menos. Então, devemos gerar ali uns R$100 e poucos por mês de receita, de repasse para só do frete, né? Só do frete ali, uns R$150 de repasse, mais a taxa de 20%, sei lá, X% que é passada para o aplicativo. Como que chegar nesse ponto de equilíbrio? Porque a assinatura ela trada o frete e trada descontos específicos, né? Como definir esse preço ótimo sem deixar dinheiro na mesa, né? Quer dizer, fazendo o negócio avançar financeiramente, comercialmente. Como definir isso, Juliana? Rodrigo, primeiro eu preciso sair daqui com o objetivo cumprido, é que você entenda o valor e passe a ter uma assinante Rappi Prime. Eu já entendi. Já me convenceu. Pela tua frequência Prime ali, para começar. Isso eu já entendi. Não, com certeza você conseguiu um assinante aqui, isso não tenho dúvida nenhuma. Porque... Isso já é mais 2 quadros na decoração. Eu tô perdendo. Exatamente. Eu já vi que eu tô perdendo dinheiro aqui de não assinar, mas enfim, vamos lá. Bom, então... Acho que você me ajudou com a resposta aqui, Rodrigo, mas basicamente, hoje, até inclusive foi um dos objetivos que nós colocamos como desafio, lá quando fizemos o relançamento, que é aonde a gente quer chegar para o usuário? Quanto de dinheiro de economia a gente quer devolver para esse usuário? E a gente hoje já, e aí eu consigo te confirmar com a precificação que a gente tem hoje, nós já entregamos pelo menos 3 vezes o valor do que esse usuário desembolsa para assinatura. Então, no Rappi Prime Plus, você deu exatamente o número-chave, ali, 120. No Rappi Prime Plus, com esse seu desembolso de R$ 39,90, você vai economizar só com frete grátis. Isso é importante, só com frete grátis você já economiza 3 vezes o valor que você investe. Se você soma aí o benefício da HBO incluso, o benefício de todos os descontos que você pode utilizar. E tem um outro ponto que é bem relevante, que a gente tem agora, a gente estava trabalhando numa frequência mensal e agora a gente continua, porque foi um sucesso o evento, que é o que a gente chama de Prime Week, e a gente vai continuar, a próxima acontece aí na primeira semana do mês de junho, que é uma semana que 7 dias de descontos exclusivos e intensos. Então, quarta-feira você vai ter descontos nos restaurantes. Sexta-feira, e aí eu não consigo te dizer a data exata, né? Ainda a gente está trabalhando nessa organização final, mas muito provável que cada dia a gente vai entregar um desconto exclusivo em uma vertical. Mercados. Muito provável que você vai poder fazer sua compra de mercado com 30% de desconto. E aí você começa a ponderar até, e não é que a gente não quer tirar o fluxo, não quer tirar o tráfego, até porque existe a necessidade de compra online e existe a necessidade de compra física, né? O usuário, ele transita muito bem ali. Mas você passa a ter mais benefícios ainda e você economiza, além do seu tempo de ter ido até lá, você economiza muito mais com esses descontos exclusivos. E essa semana da Rappi Prime Week devolve para você, pelo menos, se você fizer aí 2 a 3 pedidos ao longo dessa semana, pelo menos R$60 só de desconto exclusivo. Isso, assim, garantido.
Mas e a operação, financeiramente falando, ela ficou mais robusta ou mais frágil? Porque está fazendo um trade-off de... Você está deixando de gerar R$80 comigo, por exemplo. Se eu vou para o Plus, para o Prime, perdão. Esses 80, pegando esse contingente da base de cliente, ele gera mais dinheiro ou menos dinheiro? Quer dizer, ele gera uma espiral de trazer novos clientes, aumentar a base, que compensa esse número? Como é que é essa equação? Sim, compensa, e a gente vê isso muito no longo prazo. Por quê? Porque você vai ser muito mais fiel e você vai recorrer muito mais ao RAP com a frequência de uso. Então, antes de você pensar em ou usar outro aplicativo ou ter outro modelo de consumo, né, como eu comentei, entre ir fazer as compras ou pedir na tua casa, você vai lembrar que você tem a tua assinatura e você vai recorrer muito mais ao RAP para atender às suas necessidades do dia a dia. Alguma coisa que você esqueceu ao longo do dia? Um exemplo, claro, que faz parte da minha rotina, e aí não é querendo puxar sardinha, não, mas é que é verdade mesmo, né? Eu tô com uma neném agora de 6 meses, minha filha Clara, e realmente o tempo é escasso, né? Eu achava que a gente não tinha tempo antes, mas veio a primeira vez, realmente a gente aprende que o tempo é escasso de verdade. E a gente tem hoje o Turbo, que se eu optasse, se eu não fosse Happy Prime, e eu optasse por pedir a fralda na urgência ou a frutinha da refeição dela, eu talvez não pediria. Eu daria um jeito de buscar esse tempo, ou o tempo que eu gasto para outras coisas, para ir até o mercado e buscar essa necessidade. Mas eu não vou pagar frete, não tenho desembolso com frete, então eu passo a recorrer ao RAP com mais frequência. Você, de fato, tangibiliza a conveniência, né? Mas, Juliana, eu acho que você arranjou um problema aqui para RAP, viu? Porque todo sábado de manhã eu vou numa panificadora tomar café, eu e minha esposa, e tá lotadaça a panificadora, porque é espetacular. E a gente demora uns 25 minutos para receber o pedido. O que eu vou fazer agora? E eu vou sentar na mesa e pedir pelo RAP, no Turbo. Manda entregar Meus vizinhos de mesa vão me odiar pro resto da vida. Eu vou correr o risco de ser linchado do restaurante. Vai entrar o motoboy. Enfim, mas ele vai sair, o motoboy vai sair da cozinha com o pedido, vai parar na minha mesa. Vale o teste. Basicamente isso. Pô, por R$10 de turbo tá valendo demais, imagina. Agora, o que eu tô achando interessante aqui, Rodrigo, é que eu tô com a forte sensação, Juliana, que vocês estão fazendo uma aposta muito forte em LTV, de fato, né? Estão colocando todas as fichas não, beleza, eu tenho esses 2 clusters de clientes, eu vou colocar todo o meu esforço nessa turma e ver se eu passo aquela arrebentação, que eu acho que é o grande problema das startups como um todo, e até essas de recorrência, que é passar a arrebentação agora tá dando do break-even, exatamente, né? Tô imaginando que vocês estão apostando nisso. Não, vamos no qualitativo aqui, vamos em poucos consumindo bastante, do que ficar com aquela pressão de estar todo mês novos usuários. O custo da aquisição tá comendo, ele não tá pagando LTV, né? Ele tá maior que o LTV na base geral e aí está com um fluxo financeiro negativo, né? Uhum. Você tá com o avião perdendo altitude ali na última linha, né? Exatamente. E aí tá fazendo um paralelo, né, que é legal, assim, nem tudo é um castelo, nem tudo é um conto de fadas. Sim, então, é sim. claro que a gente tem um desafio muito grande que se mantém em termos de aquisição, porque isso é natural de qualquer aplicativo, de qualquer modelo de delivery, fato. Mas quando a gente adquire e consegue trabalhar melhor a jornada desse usuário, explicando para ele que ele tem essa possibilidade de ser Happy Prime, aí entra a economia de recorrência e retenção, que no longo prazo isso volta, né? Na visão do business, isso em algum momento se paga. No dizer simples, assim, né? Interessante. Uma curiosidade aqui, tá, Juliane? Fiquei à vontade de não entrar no detalhe se for estratégico, tá? Mas vamos lá, o HBO Max é caro, né? É um produto premium, né? E vai se tornar ainda mais premium agora, que vai virar Max e vai ter, sei lá, 2, 3 tipos agora, pelo que eu vi. Como é que vocês financiam isso? Beleza, é de graça pro consumidor de vocês, mas como é que é a relação ali entre vocês e HBO? A gente construiu um relacionamento muito forte, claro, né? Não foi um mês de negociação, foi realmente um tempo grande de negociação. Detalhes contratuais, é claro que isso depende muito, né? No caso da HBO em si, depois de muito tempo, a gente viu que a gente tinha um objetivo em comum muito semelhante e um perfil de usuário muito parecido. Então, foi aí que deu match, vamos dizer assim, né? Eles buscavam usuários muito semelhantes com os que a gente buscava e que a gente poderia ter uma troca
de experiências entre ambos, né? Então, na medida que o usuário se torna Happy Prime e ele assina a HBO passa a ter um cliente fiel deles e também comunicar e aí aumentar a usabilidade e passa a ser também esse usuário um mensageiro do benefício, concorda? Porque ele passa a utilizar a HBO e ele passa a ser uma pessoa que vai disseminar isso e vai começar a divulgar muito mais, ajudando aí, no caso da HBO, a divulgar o serviço, o streaming que eles oferecem. E para nós, a mesma coisa, né? A gente também tem além de oferecer o benefício, se alia a um parceiro muito forte, né? Então, do ponto de vista de branding, de marca, isso também é muito importante, porque são duas marcas aliadas que passam a ter um objetivo em comum. E ambas, como eu disse, nem tudo é um conto de fadas, a gente também tem que continuar adquirindo usuários, né, para manter esse ciclo vivo. Então, ambos tinham também esse objetivo em comum. E é daí que a gente tem essa troca, né, entre quantos usuários a gente consegue adquirir em conjunto, se a gente tendo a parceria, né, se a gente não tivesse, seria uma realidade diferente. Interessante. E eu não sei se você pode detalhar números específicos, né, mas eu queria saber qual foi a capacidade desse... Não, melhor, uma pergunta mais importante antes, que é mais de contexto. Qual foi o pulo do gato para vocês conseguirem converter a base de receita variável para recorrente? Por que eu estou perguntando isso? Uso, como vocês, né, e acho que 80% da nossa audiência, 90%, eu uso aplicativo de delivery já, sei lá, 7 anos. Eu nunca tive uma assinatura, né, de recorrência. E eu sempre fecho os pop-up que surgem, assim. Aliás, de qualquer aplicativo que eu tenho, pintou pop-up, eu fecho na hora, eu nem leio o que está escrito. Como que vocês fizeram para converter essa base tão rápido, assim? Tem dois modelos que às vezes eu vou falar, pode ser que eu vá mais para um lado, para o outro, você me volta aqui para o centro, Rodrigo, porque agora essa parte é legal de explicar. A gente abriu o guarda-chuva em duas frentes, aquisição e conversão dentro da base de usuários que já são ativos, que navegam dentro do Rappi. Que é através do CRM, que acho que, bom, hoje muito conhecido, e que como você comentou, o desafio, então falando um pouquinho, né, na parte de conversão dos usuários que já são usuários Rappi ou que passam a ser, como a gente traz eles para serem Rappi Prime. Primeiro, conhecimento, awareness. A gente precisou trabalhar muito firme isso para o usuário entender que ele teria acesso ao Rappi Prime. A gente também hoje, a gente corre algumas pesquisas constantemente, né? E a gente consegue dizer, estou com esse número fresco porque a gente estava olhando essa semana, a gente saiu de 30% para 60% da nossa base de usuários que tem conhecimento do programa em si, né? Isso era outro ponto de partida, porque para você assinar, você precisa conhecer, igual a gente na nossa conversa aqui, você passou a entender melhor, você passa a ter noção do que são os benefícios, e aí sim você vê valor. A gente fez muito isso através do CRM, através de comunicações dentro do aplicativo e também fora, mas com um desafio de sempre, que a gente sabe que tem os usuários, e aí fica a critério de cada um escolher quer ou não receber. Como a gente trabalha, receber as comunicações, né? Como a gente trabalha durante a jornada desse usuário no aplicativo. Então, você está fazendo a tua compra, muito provável que você vai ver ali, se você não é um usuário Prime, algum espaço que não atrapalhe, que não traga fricção na tua navegabilidade no aplicativo, o quanto você estaria economizando se você fosse Rappi Prime. Então, os que a gente chama de placements dentro do aplicativo, né, os espaços que a gente tem de comunicação, a gente foi trabalhando isso ao longo da jornada para que o usuário entendesse o que é o benefício. Então, esse foi uma das maneiras da gente trabalhar muito bem a nossa conversão de usuários que já são Rappi para Rappi Prime. E a outra, que é a aquisição, que é como a gente traz usuários para o Rappi através de Rappi Prime. E fizemos muitas parcerias, né? Então, a gente tem Visa como um parceiro muito grande, né? Oferecendo o benefício de Rappi Prime para os seus clientes de alguns cartões específicos, né? A gente tem alguns bancos que a gente tem negociações onde eles também oferecem, né? Como se fosse um Rappi Prime B2B, né? De empresa para empresa, que oferece como um benefício para os teus clientes e usuários o Rappi Prime. E várias outras que a gente vai fazendo. A gente trabalha muito também com os nossos parceiros de restaurantes e mercados. Por que não oferecer o Rappi Prime como um benefício para esse usuário que pode, se você tem uma loja que não é tão próxima da tua casa, mas você quer comprar com mais frequência, por que não oferecer para esse cliente final, né, loja física desse parceiro,
vou chutar um exemplo, Carrefour, Samarché, né, alguns mercados, ou farmácias, por que não oferecer para os clientes desses parceiros nossos também o benefício, porque daí ele pode comprar do mercado na casa dele, né? Então é benéfico para o parceiro também, porque ele começa a ter essa recorrência dentro da loja dele, com mais frequência. Então, são esses 2 modelos que a gente ativou e continua muito firme, né? Através da conversão da nossa base atual de usuários ativos e através da aquisição e foram várias parcerias, né? Estou citando alguns exemplos, mas foram várias que a gente passou a fazer essa troca de comunicação para aumentar a nossa base de usuários Rappi através de Rappi Prime. Cara, interessante, né? Ficou a sensação de que o ecossistema de startups que estão trabalhando em modelos de assinatura e afins, e não só delas, mas de empresas tradicionais, entendeu que, em conjunto, eles têm muito mais a ganhar em redução de CAC e aumentar ali a conversão na ponta do funil se eles trabalharem como um grupinho. Eu confesso que eu tenho uma inveja tremenda de empresa com receita recorrente, viu? Não, sim. Porque a gente aqui a gente tem uma unidade do grupo que se chama Sales Jobs, que é uma operação muito redonda de recrutamento de base de pirâmide, né? Acho que é a mais rápida, recrutamento mais rápido do Brasil, deve ser em fechamento de vaga dessa área. E, cara, a gente não consegue emplacar, crescer a base de recorrência. A gente tem lá, sei lá, uns 4 clientes recorrentes e o resto, 200 clientes receita variável, né? Claro que é um business B2B, enfim, sim, é um segmento que oscila, não tem uma demanda, não é toda empresa que tem uma recorrência mensal, mas é o sonho dessa unidade é ir para recorrência, né? E é difícil, olha. Eu tô achando, o que eu tô achando fantástico do case é justamente essa clareza que o Rappi teve dos 2 perfis, né, de clientes que eles tinham pós-pandemia e como fomentá-los, né? Como trabalhar com a recorrência deles próprios dentro do aplicativo. Né? E é um ato de coragem, na verdade, porque você vai fazer esse trade-off. É claro que não é de uma hora para outra que vocês fizeram, né? Mas esse trade-off de você tradear os 120 por mês do Rodrigo lá por R$ 39,90, gerando mais compra do Rodrigo, né? Tô colocando aqui um aspas, é um ato de coragem, né? Porque você vai estar... Chama o CFO aí, chama o teu pá de finanças aí pra gente entender o cash flow incremental, o case. Mas não é um ato de coragem no sentido de que você tá fazendo, invertendo a lógica de geração de receita, né? Claro que aí eu imagino que quando você aumenta o volume de compra, como tem um repasse sobre o bruto, o valor do produto, se tirando o frete, ele compensa o frete ali pelo repasse, né? Então você deve ter lá um ticket meu lá é R$70 por compra. 20% de repasse tem 14, o frete é 7, você já tem um superávit de R$7 por compra, né? Então se aumentou lá a minha compra em 50%, você vai ter já R$35 só de aumento desse repasse, né? Pelo aumento do consumo, né? Exato. Então mas é uma engenharia financeira aí, né? Não, e claro, aí fica à vontade de não confirmar nem negar, Juliana, exato, ao passo que você tem um cliente mais qualitativo dentro da plataforma, o Rappi tem um poder de chegar no vendor maior, né, nas negociações. E aí, eu tô com um puta clientão aqui, eu tô com o Rodrigo que compra 20 vezes no mês, compra um ticket de tanto. E aí, esse é o meu grupo de clientes. Vem para cá, fica muito mais fácil pro próprio Rappi. Exatamente. E aí, os desafios, né, de como a gente entrega mais valor ainda para o Rodrigo, né? Não sei, Rodrigo, você comentou que restaurantes, né, talvez seja uma vertical que a gente chama, que você teria uso. Mas você já soube que a gente também entrega a farmácia, né? Então, assim, é como a gente trabalha melhor e começa a comunicar muito mais de toda a multiverticalidade que a gente tem para oferecer dentro do aplicativo, para que ele também se torne ainda mais relevante do ponto de vista do business em si, né? Que ele passe a aumentar o custo médio que ele gasta dentro do aplicativo, que ele passe a comprar com mais frequência. E claro que quando ele se torna Prime, ele já automaticamente se sente mais tranquilo de não só de confiar, mas também de gastar mais, porque ele está recebendo as economias, né? E ele vê ali claramente no final qual foi a economia, pelo menos só com o frete grátis, é claramente no final de cada compra, você já vê quanto que você está economizando ali a cada pedido que você faz. Não, é um negoção, né? Porque você vai, no final do dia, você vai gastar menos comendo em casa no co-delivery do que saindo de casa, né? Porque muitas vezes isso acontece. Então faz bastante sentido.
Por onde seguimos, Lewis? Temos mais algumas perguntas aí que dá para fazer. Umas 3 perguntas. Cara, tem tanta coisa, né? Tô achando super interessante, de fato. A gente podia falar um pouco do mercado de recorrência como um todo, dar um zoom out. Sabe o que eu acho que seria? Eu tô percebendo que tem uma pauta aqui, Rodrigo, que talvez seja um dos segredos do Rappi, que é entender como potencializar a conveniência, né? Porque é um negócio de conveniência, certo? Mas a conveniência, ela é bem ampla, né? O que é conveniente para mim não necessariamente é conveniente para ti, né? Como é que vocês ficam entendendo isso frequentemente? Aí entra a parte da inteligência de trabalhar os dados que a gente tem com base no comportamento de cada um, né? E como o Rodrigo falou, eu não gosto do pop-up que aparece na minha tela. Não adianta eu ficar mandando pop-up de uma compra num restaurante que você nunca vai comprar na tua vida e achando que a gente vai converter, achando que você vai passar do nada a se interessar, né? Então, aprimorar, e aí eu entro numa interface de CRM que está muito intrínseco aí dentro do dia a dia, do nosso dia a dia, né, com as suas empresas hoje, como a gente aprimora a inteligência de informação para comunicar o que o usuário quer, né, comunicar o que ele mais vê valor. E também sempre tendo aquele cuidado do equilíbrio, porque a gente quer comunicar o que ele vê valor e quer comunicar coisas novas que ele não conhece. Então, esse é um dos desafios que a gente tem também, de chegar num ponto de equilíbrio e que a gente tem que constantemente ir balizando de acordo com o perfil do usuário, né? O quanto de informação que eu entrego para ele, de coisas que ele já se sente interessados, e quantas coisas que são novidades que ele vai passar a saber depois que a gente comunicou, né? Então, realmente é como é que... E sem se tornar chato. Porque, no final das contas, a tradução do ponto de equilíbrio a gente não pode ser chato. Senão, realmente, a gente perde a atenção do usuário. Cara, mas isso que é legal. Com 2 perfis de clientes, é muito mais fácil, facilita o trabalho de você entender em que momento eu me torno chato para esse perfil X aqui. Exato. E é vivo, tá, Lios? Assim, a gente veio com isso há um pouco de mais de um ano atrás, mas, e aí só fazendo um paralelo, né, de uma parte que eu acho que é relevante e diria que, assim, é extremamente o básico de quem trabalha com modelo de assinatura, né, e economia de recorrência, que é, fique atento à tua necessidade do teu usuário. Porque a gente viu isso há um ano atrás e pode ser que, eu não estou dizendo que é ou não, mas estou dizendo que é uma das coisas da essência do nosso trabalho aqui, quando a gente fala de uma plano de mensalidade, fique atento porque isso muda, a tua necessidade do usuário muda, a economia muda, e na medida que a economia muda, ainda mais a gente aqui no Brasil, né, a América Latina como todo, mas principalmente aqui no Brasil, a recorrência, a necessidade vai adaptando. Então, será que eu preciso adicionar um parceiro novo dentro do plano de Prime Plus? Será que eu preciso alterar o modelo de promoção que a gente está fazendo? Então, isso tudo faz parte das campanhas e do dia a dia que a gente precisa oferecer e adaptar para ir melhorando a navegabilidade. E eu digo isso porque, assim, pode ser que amanhã você vai entrar no Rappi e a hora que você for se inscrever ali para o Rappi Prime, você vai ver uma novidade, ou você vai ver um benefício, enfim, tudo pode ir, óbvio que sempre somando, né? Sempre tentando trazer um benefício a mais. Uhum. Você sabe que eu fiquei pensando agora numa coisa e tem um subtema bem interessante aqui, que não sei se vai vir ao caso de detalhar ou aprofundar, mas só a título de reflexão, que é a clusterização da base de cliente do CRM, né? Porque imagina só, se você tem acesso ao padrão de consumo de comida da pessoa, você consegue prever quem que vai ser a pessoa Prime e Basic. Porque tem um filósofo coreano que eu gosto muito, né, que chama Byung-Chul Han, que tem uns livros sobre comportamento de massa e redes sociais, né? Ele é um crítico de redes sociais. E ele fala muito dessa linha do padronização do ser humano, né? Hoje as pessoas têm um padrão. Por exemplo, eu como comida japonesa 4 vezes por mês. Eu garanto que você deve ter a gente tem um padrão de consumo muito parecido. E você, o streaming, comida, até o tipo de comida que a gente consome. Sim. E aí você consegue clusterizar a tua base baseada no tipo de comida que a pessoa consome. Por exemplo, o universitário vai comer lá o hambúrguer, McDonald's, e vai consumir lá 2 vezes por semana porque ele não tem muita sobra de dinheiro. 1, 2 vezes, e vai comprar muita promoção. Pô, esse cara não é o cliente do Prime, ele é do Basic. A pessoa come muito, o ticket dela é alto, então ela tem uma renda mais alta. Logo, então deve ter um trabalho aí interessante de predição, de clusterizar a base para achar quem que vai virar um premium, né?
E isso não só pro Rappi, mas para os demais parceiros deles. Isso que é um fenômeno. E, cara, a gente vem falando de CAC e LTV aqui. Porra, CAC é o principal custo, né? Prejudica muito ali a parte financeira. Se eu chego para você, a gente tem perfis semelhantes, eu e você, Rodrigo. Rodrigo, caramba, você tem que assinar o Rappi Prime, cara. Pô, eu sou cliente, cara, resolveu minha vida aqui. Ele, pô, beleza, vou assinar. Você entra aí no aplicativo e assinou. Não precisou de N campanhas. Não, Leo, você tocou, e aí desculpa falar um pouco mais desse assunto, mas você tocou num ponto que é muito importante, que quando a gente fala de objetivo, né, que eu, Juliana, liderando aí o programa aqui agora, que eu sonho? É eu sentar na mesa de jantar com meus amigos e eles falarem para mim, perguntarem, nossa, você não é Rappi Prime? Como assim você não é Rappi Prime? Esse é o ponto-chave do negócio, né, que você passa, tá no dia a dia, no boca a boca do pessoal. E aí quando você naturalmente você tende a conviver com pessoas que têm o mesmo perfil que você ou muito próximo. Sim. E aí tem sempre aquela pressão, né? Como assim você não tem HBO Max? O melhor streaming, aí tu fica assim, não, é verdade, só eu não tenho, que acho que é melhor assinar esse negócio. Eu preciso dizer que a melhor compra que eu fiz recentemente de recorrência foi o YouTube Premium, cara. E perdeu 3 meses. Não, e é engraçado. E eram os pop-ups. Eu já vou somar aqui nas suas economias. Exatamente. Não, eu já vou economizar R$29,90 por mês aí, virando o Rappi Premium. Mas, cara, é engraçado, porque eram os pop-ups que eu falei que eu fechava, eram os pop-ups do YouTube, cara. Fechava todos. Aí teve um dia, cara, não sei o que me fez comprar o Premium, mas, cara, olha, eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Foi, cara, porque parou de aparecer propaganda. E eu consigo ouvir em segundo, eu esqueci o nome agora, em segundo plano. Então eu desligo a tela e fico com o fone de ouvido e vou ouvindo. Vou levar meu cachorro passear, tô ouvindo lá a CNN, que eu escuto bastante e tal, etc. Então, eu tô chegando nessa conclusão também com relação ao YouTube, não tirando foco aqui do Rappi. Então, eu acho mal divulgado, até pelo ganho que gera, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho até mal divulgado. Eles poderiam ter bem mais assinante, me parece, com base na minha experiência pessoal. Uhum. E sabe o que eu tô pensando aqui também, e a Juliana traz pra gente, mas esse segmento de mercado de aplicativos, de entrega e afins, se sustentou por muito tempo, né, Juliana, na base do desconto. Você continuava mantendo o cliente ativo dentro do aplicativo, dando desconto, dando cupom para ele. Isso era ruim, né? Porque não é sustentável isso, né? Sai diretamente do resultado de vocês. Só que o business de conveniência, Rodrigo, você concorda comigo que todo mundo entende que, ok, se vai ser conveniente para mim, eu vou ser servido. Se eu vou ser servido, cara, custa. Não vai ser de graça que alguém vai vir me entregar, que vai lá fazer a compra para mim, vai vir me entregar. Então eu entendo isso. Eu entendo que a conveniência ela tem um custo. Só que uma vez, e aí eu imagino que esse seja o perfil dos clientes, tá, Juliana? Me corrija aqui, mas uma vez que eu, como um possível cliente do Rappi, entendo que eu estou num business de conveniência que funciona para mim, cara, eu não estou muito preocupado com desconto mais. Eu estou preocupado em, operacionalmente isso aqui resolve minha vida. Se eu preciso de um remédio, se eu preciso de uma padaria, se eu preciso de, sei lá, X coisas, e ainda eu estou ganhando serviço de assinatura. Vira um super app, né? Exato. Vira um super cara, app. Não precisa me dar desconto, tá legal para mim. Você não precisa ficar me excitando ali. Tá funcionando. Você precisa, no fim das contas, você sentir que você está sendo tratado como exclusivo, né? Porque você quer o desconto, você não quer o cupom. Você quer se sentir exclusivo e entender que esse desconto ou o teu benefício está te dando benefício no final das contas, né? E, assim, essa é uma prática que foi muito comum, que ainda né, Elios, a prática dos cupons, né? Como o mercado de delivery e aplicativo se sustentou por muito tempo. Cupons. A gente sempre tentou fugir um pouco disso. Dizer que a gente nunca fez lá no começo, quando estava se instaurando, né? Lá em 2015, como a gente passou a existir, era natural, porque a gente estava a implementar o modelo de consumo. O usuário não sabia muito bem como aquilo funcionava. Então, sim, fizemos, mas isso nunca foi a nossa essência. E é daí que surgiu também o programa Rappi Prime, desde o início, né? Porque a gente quer mostrar valor de outra maneira. E não de ficar dependendo, porque senão você cria uma dependência do usuário, né? Eu só vou comprar quando eu receber um cupom de desconto. E não é isso. A ideia é que a conveniência é algo que te entrega de economia e de disponibilidade de tempo mesmo, né? Praticidade. Cara, esse é um paradigma bem interessante, uma reflexão interessante. Eu não preciso, como consumidor, que você fique me dando desconto eventualmente. Tipo,
se algo funciona, se entrega uma proposta de valor que se legal. casa comigo, cara, eu vou continuar pagando. Mas eu acho que uma grande lição que fica aqui, né, para mim, dessa conversa, além de vários aprendizados do business de recorrência na parte mais hard ali, é essa questão de como é sensível e é uma arte fazer esse PMF, o Product Market Fit, você ter uma equação funcional, entender o que o teu consumidor precisa, conseguir orquestrar essa rede de sustentação do valor e fazer aquilo ali escalar de uma forma inteligente, não invasiva, nas interfaces certas do aplicativo. Quer dizer, mostra que é um trabalho tênue, né? Não é um trabalho simples. Vou definir lá, R$50 por mês. Não, tem que ter uma calibragem, um acompanhamento, entendimento da tua persona, né? Enfim, bastante interessante. Muito bem. Pô, Juliana, adorei o papo. Olha, me gerou... Fiquei aqui pensando muito em relação a tudo isso que a gente falou, porque é um business que é aspiracional, né? Para conseguir migrar da variável para recorrente. Então, acho que você deixou bastante ideia, reflexão aqui para nós, né, Liz? Sem dúvida. Fantástico. Juliana, olha, muito bom. Queria te agradecer. Eu fiquei curiosa para saber se a gente vai atingir nosso objetivo certamente de transformar o Rodrigo. Vou fazer ao vivo aqui, ó. Já vou, se der tempo aqui, ó. Já vejo com a produção aqui, ó. Se der tempo, já vamos fazer agora. Eu vou te mandar um link para você ter um mês gratuito e aí você sim vê valor. Assim, você vai provar tudo isso que a gente falou aqui. E aí sim você vai virar um assinante. Eu espero que eu receba esse link também, senão você vai ter um promotor e um detrator. Eu acho que eles têm que indexar na descrição do vídeo esse brinde aí, viu? Teria que indexar na descrição do vídeo. Tá aí uma ideia. Vamos colocar lá no... Boa ideia, bom desafio. Posso prometer aqui que pro pessoal pode clicar então na descrição? Pode. Então tá bom, ó. Então clica na descrição para pegar um voucher ali de 1 mês de desconto. Legal. E aproveitar. Eu vou entrar nessa. Bom, vamos lá. Isso aí, Juliana, muito obrigado mesmo. Um papo super legal. E infelizmente chegamos ao final da conversa aqui, do episódio. Queria agradecer a todos e todas que estão até aqui com a gente. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha, segue o canal da The For Sales Company e o programa nas plataformas de podcast que você costuma usar. E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até lá.